Bom, uma coisa que eu fiquei pensando enquanto você falava, que a gente até já tinha uma pergunta meio que pronta pra isso, porque você fala muito sobre introversão. E aí você veio aqui no podcast e falou exatamente sobre isso, né? Pô, eu tive uma experiência no passado e me considero um cara introvertido. Mas ainda assim você tá falando aqui com a gente, batendo um papo leve, com excelência, né? Transmitindo conteúdo pra galera. Então, que conselho você tem pra dar pra galera que é introvertida? Porque é uma dor latente, né? Bastante. Eu lembro do primeiro vídeo que eu gravei. Eu tava suando igual um porco. E assim, eu ia gravar o vídeo, não era nem ao vivo. Suando, demorei umas 3 horas pra montar o cenário. E falava a primeira palavra titubeando, assim, sabe? Quase gaguejando. Era muito desconfortável. E com o tempo, eu tive um grande amigo, que foi o Bruno Piscinini. Ele chegou pra mim e disse, cara, regra dos 100. Como assim regra dos 100? Porque eu perguntei pra ele, Bruno, você tem um canal no YouTube, você fala super bem. Como é que eu faço pra chegar nesse nível? Aí ele, 100 vídeos. 100 vídeos. Aí ele falou, meu primeiro era horrível, meu segundo era horrível. Até o 50º vídeo tava horrível. Mas depois dos 100, como eu peguei consistência, começou a ficar bom. Então o início, assim, de cada pessoa vai ser péssimo. Escrevendo, péssimo. Gravando vídeo, péssimo. Vendendo, péssimo. Mas se ela não desistir, ela consegue. Então a regra dos 100 foi importante pra eu entender, cara, não adianta fazer só um vídeo e, meu Deus, não consigo gravar, eu vou desistir. E também não é 10 vídeos, meu Deus, não deu certo, eu vou desistir. Não, é 100. Escreve 100 textos, grava 100 vídeos. Aí você fica bom. É verdade, Faz prática. 100 podcasts. Estamos quase, quer dizer, já temos, mas nós dois juntos estamos quase lá. Nice. Very nice. Legal demais. E eu não respondi sobre crença, né? Não, é verdade. Eu sou uma pessoa que eu faço a promessa e eu cumpro tudo que eu digo. Que ótimo. Compromisso e coerência, gatilho. É isso aí. Então, eu tava falando de bloqueio criativo. Bloqueio criativo é uma dor, mas ela precisa entender que tem uma crença maior que isso. Ela precisa entender que tem uma crença em que, cara, muitas vezes é um medo de julgamento. Porque ela trava, porque ela sabe que quando ela começar a escrever, ela vai se auto-julgar. Não tá bom. O corretor ortográfico, eu dou uma dica pra galera que é a seguinte. Quando você vai escrever, tira corretor ortográfico. Tira aquele sublinhado vermelho. Porque ele tá a todo momento mostrando que você não sabe escrever. Olha que mensagem negativa, né? Então, é um reforço negativo de não saber escrever. Eu falo que existem meio que 2 cérebros na escrita. Lógico e o criativo. Escrever é criatividade, revisar é lógico. Escrever uma Ferrari em alta velocidade, 300 por hora. Quando você vai revisar, é como se tivesse um quebra-mola na sua rodovia. Você tem que diminuir muito a velocidade de pensamento, de fluxo, e olhar para o mínimo detalhe, ser atento, ser um cirurgião, precisão, para corrigir palavra, letra, vírgula, ponto. Então, quando eu mostro a pessoa, quando eu quebro essa crença dela que não existe bloqueio criativo, tá tudo aqui na sua cabeça, ela pensa, uau! E aí eu vou além. Olha, mas eu tenho um método de 5 etapas chamado ideia, em que você trabalha toda a incubação, distribuição, estruturação, iluminação e ação. Outro acrônimo. Em que você vai ter o quê? 5 pilares para nunca mais travar e ter um estoque infinito de ideias. Que basicamente é ter repertório. Mas eu crio todo um método ideia. Um método sexy. Isso. Ou seja, eu quebrei uma crença dela, provei o porquê que isso acontece, introduzi uma crença nova. E o que eu ganho fazendo isso? Eu saio de uma caixinha de, tô no meio de todo mundo, e vou pra uma caixinha especial. O HC foi o único que quebrou essa crença pra mim. Então é nele que eu confio. Então quando você faz isso, você ganha muita autoridade, você ganha muito poder de venda. Porque você foi a única pessoa no mundo que mostrou pra ela o que ela tava fazendo de errado. E não era culpa dela. E agora tem uma solução simples pra ela seguir. Como a escrita é sensacional, né? Bizarro. Porque no final das contas é sobre pessoas. Você tem que entender muito sobre pessoas e tudo é sobre pessoas. Então você ganha uma consciência, assim, do todo muito grande, né? Quando você começa a escrever e se envolver com isso. Quando eu entendi isso aqui, eu parei de ficar vendo videozinho de guru de marketing digital e comecei a fazer resultados reais como esses aqui, ó. Todos os dias, mais de 5 dígitos em 2023. Eu fiz isso aqui aplicando uma única estratégia de vendas que os gurus não querem que você saiba e que me gera esses resultados diários vendendo em diversos nichos, diversos tipos de produtos. E hoje eu posso dizer que eu sou um dos melhores do Brasil nessa estratégia.